Hail the King capítulo 296. Um soco, 7 feridas. Quem disse isso? Fique de pé, fu asterisco K. O jovem ficou furioso. Ele olhou para a multidão e virou os olhos para Fei e Ângela. Ei, vocês dois, sim, vocês pessoal. Pare aí mesmo. O que você está olhando? Deve ser vocês que disseram isso. Todos vestidos de preto, vocês não parecem com pessoas legais. Como vocês se atrevem a me difamar? Este guerreiro arrogante, violento e rude era muito mal-humorado. Quando ele disse isso, ele estava prestes a pular da plataforma e atacar. Mas em uma fração de segundo, ele não conseguiu mais identificar as duas pessoas. Como se eles usassem alguma magia desconhecida, eles não estavam em lugar nenhum. Por que estamos indo embora? Eu pensei que você ia lhe ensinar uma lição. Depois que eles saíram, Angela encostou seu corpo macio contra Fei e perguntou: Minha missão hoje é passar tempo com minha linda rainha, eu não estou aqui para lutar. Fei riu quando ele bateu no nariz da garota. Embora aquele jovem de armadura prateada chique fosse extremamente arrogante, Fei sabia que sua força não era ruim. Fei até percebeu um pouco de perigo, como se aquele jovem tivesse algum poder oculto. A arrogância idiota que o jovem colocou era provavelmente uma persona falsa. Se Fei não estivesse errado, aquele jovem era capaz de entrar no ranqueamento final do reino. Havia uma grande chance de que Fei o encontrasse lá, e Fei teria todo o tempo do mundo para lhe ensinar lições. Fei e Ângela vagaram pela região da batalha. Após cerca de 10 minutos, uma série de gritos agudos soou na frente deles. Esses gritos eram como os gritos de uma besta prestes a morrer, soou aterrorizante e horrível. Depois, suspiros altos da multidão soaram. Então, o cheiro penetrante do sangue se espalhou pela área. Era tão espesso que parecia sangue fluindo no ar e não o cheiro dele. Ah, o que é esse cheiro? Isso fede. O que aconteceu? Ângela franziu a testa. Fei olhava para um estágio de teste de espada. Havia uma batalha acontecendo. Uma figura púrpura estava correndo em círculo, e seu trabalho de pés era tão rápido que ele deixou traços de fantasmas no ar. As duas lâminas de formas estranhas em suas mãos brilharam ao redor enquanto cortavam uma nuvem de névoa de sangue que estava no centro do círculo. Depois que Fei deu uma olhada mais de perto, ele ficou chocado. Dentro da névoa de sangue, havia uma pessoa que não tinha mais pele em seu corpo. Toda vez que a figura púrpura acenava para as lâminas, um pequeno pedaço de carne que era do tamanho da unha voava para fora do corpo do seu oponente. Em menos de 10 segundos, a figura púrpura já arrancou mais de 100 vezes. O adversário queria se esquivar, mas ele não conseguiu se afastar das lâminas do tornado. A batalha estava em total controle da figura púrpura, e o homem no centro da névoa de sangue só pode gritar, chorar e morrer. Após 20 segundos, a figura púrpura finalmente parou e recuou suas lâminas. Agora, o homem que estava no centro da névoa de sangue e girando ao redor também parou. Ele estava mais do que morto. Ele se transformou em um esqueleto branco e limpo, nem um pouco de sangue ou carne poderia ser visto nele. Clunk! O esqueleto caiu no chão e quebrou em vários pedaços. Uma técnica tão cruel. Fei franziu levemente a testa. Aquela figura púrpura era extremamente rápida e sua técnica também era estranha. Seu controle das lâminas estava em outro nível, já que ele foi capaz de limpar toda a carne daquela pessoa tão rápido. Era óbvio que essa figura púrpura era muito mais forte que seu oponente, e ele foi capaz de vencer este jogo usando apenas um ataque. No entanto, ele usou o caminho mais cruel de todos, e ele fez mais de uma centena de cortes em seu oponente. Este homem era um psicopata doentio. Mas, sem dúvida, ele também era um mestre guerreiro. Fei não ficou neste estágio por muito tempo, e ele partiu com Angela em breve. A cena ali estava muito sangrenta e ele temia que sua noiva se assustasse.
Este era o destino dos guerreiros no continente Azeroth. Você mata os outros ou é morto pelos outros. Se alguém quisesse sobreviver neste continente, ele ou ela teria que ficar cada vez mais forte. Essa era a única maneira de proteger as pessoas e coisas que ele amava. Depois que Fei e Angela avançaram um pouco, viram outro estágio de testes de espadas que estava lotado de pessoas. As pessoas aplaudiam e os ruídos de aplausos que ressoavam na área. Fei deu uma olhada, e a pessoa na plataforma era o jovem rei Bizantine, Constantine. Fei parou e assistiu de longe. O adversário era um guerreiro alto e volumoso. O homem estava usando um par de martelos de ferro fundido, e a plataforma tremia toda vez que os martelos caíam no chão. Mesmo que o guerreiro fosse poderoso, Constantine não estava tendo dificuldades. Este jovem rei era estável e ágil. Ele usava uma armadura de prata leve e tinha um par de luvas de ferro que tinham ganchos para trás. Embora sua velocidade de perfuração não fosse rápida, ruídos como rugidos de bestas soavam sozinhos. Eu não esperava que Constantine atingisse esse nível em tão pouco tempo. O seu punho dos 7 ferimentos continha um pequeno tigre uivando e um rugido de dragão, representa o domínio do primeiro nível, um soco 7 ferimentos. Apesar de que Porção Hulk melhorou seu corpo, ele era um guerreiro talentoso. Fei pensou. Ele ficou um pouco surpreso com o quanto Constantine chegou longe com o punho dos 7 ferimentos. No entanto, este punho dos 7 ferimentos era uma técnica que iria ferir a si mesmo antes de ferir o adversário. Para alcançar esse nível de maestria, os órgãos internos de Constantine devem ter sofrido algum dano. Fei contou tudo a Constantine desde o começo, e esse jovem rei ainda preferiu cultivar usando essa técnica. Deve ter havido algo que ele queria proteger muito, e essa foi a razão pela qual ele queria ficar forte muito rápido. Enquanto Fei estava pensando, a escala da vitória já estava inclinada para um lado. Constantine deu um soco no peito do oponente, e os martelos levantados do oponente não conseguiram atacar quando um tigre uivando e um rugido de dragão soou. O sangue fluía das 7 aberturas no rosto do oponente, incluindo boca, narinas, orelhas e olhos. Após uma breve pausa, o homem caiu no chão como uma árvore que foi cortada. Bã! Bã! Os martelos do homem durão caíram no chão, e o barulho acordou as pessoas que ainda estavam em choque. De repente, aplausos e vivas irrompeu como um vulcão. O público favoreceu esse jovem rei. Constantine fez uma reverência ao público educadamente, pegou os martelos que estavam no chão e desceu da plataforma. Era o pequeno passatempo deste jovem rei recolher as armas dos seus oponentes. Antes desta batalha, ele pegou a lança de outro guerreiro de outro reino. Embora essas armas não fossem armas divinas, eram tratadas por Constantine como tesouros. Talvez um dia, quando ele tivesse a palavra imperador em seu nome, haveria uma enorme biblioteca que mostraria essas armas que representavam seu caminho de cultivo. Constantine caminhou em direção à área de descanso de Bizantine, e ele não viu Fei e Angela, que estavam torcendo por ele no meio da multidão. Na área de descanso, a bela rainha Isabela saiu correndo e abraçou o marido. Então, ela limpou o suor da testa de Constantine. Ela estava preocupada e feliz ao mesmo tempo. Toda vez que Constantine entrava no estágio de testes da espada, Isabela sentia que o tempo passava muito devagar, e seu coração corria o mais rápido que podia. Ela sabia que seu amante era o rei e ele tinha que representar e trazer honra aos seus súditos leais. Mas como esposa, ela desejou que seu amante nunca tivesse que pisar naquele perverso e perigoso estágio de teste da espada novamente. Essas eram duas mentalidades realmente contraditórias. Ninguém podia ter certeza de que o jovem rei venceria todas as batalhas em que estava, afinal de contas, Constantine não eram os dois guerreiros lendários, o Answord que usavam apenas um ataque, nem Punho do Céu encoberto que era misteriosamente poderoso. Depois de pensar no rei de Chambord, Isabela não pode agradecer o suficiente. Ela lembrava claramente que era uma noite fria com uma forte nevasca. Se não fosse pelo rei de Chambord,
ela poderia ter se tornado o brinquedo da Blandied, e seu amante poderia ter morrido em batalhas. Foi por causa da generosidade do rei de Chambord que o destino dela e de Constantine mudou. Assim como o destino do reino bizantino. Fei e Ângela não andaram e disseram oi para Constantine. Depois de assistirem a essa partida, eles caminharam em direção a outra região de batalha como pessoas comuns. Vamos! A deusa número 1 dos reinos afiliados vai aparecer no estágio no 14. Deusa número 1? É a princesa Cindy, do tipo iceberg, do reino Bulan? Claro que é ela. Quem mais pode ser chamado de deusa número 1 dos reinos afiliados? Ah, não me agrade, eu preciso de um bom lugar. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 297. Mudança repentina. A multidão barulhenta começou a correr em direção a um determinado estágio de teste da espada. Fei só viu isso antes em sua vida anterior, quando uma celebridade apareceu na rua. Muitas pessoas na multidão eram pisadas e perderam seus sapatos, e alguns poetas viajantes que lideravam a corrida foram puxados para trás por pessoas e tiveram suas vestes rasgadas. As pessoas menos afortunadas caíram e foram ultrapassadas por muitas outras, elas quase morreram. Foi caótico. Vamos ver quem se atreve a se chamar a deusa número 1 dos reinos afiliados. E, definitivamente é a minha Ângela que merece esse nome. Fei provocou sua noiva enquanto ele puxava as mãos dela. Uma força invisível e leve emitida de seu corpo, e ninguém poderia chegar muito perto deles. Logo, os dois chegaram ao estágio número 14 de teste das espadas. O palco em si foi cercado por mais de 4.000 pessoas, e estava lotado. Isso era mais do que o público nas batalhas de Chambord e outros reinos afiliados de nível 1. Alguns dos jovens excessivamente confiantes já tinham presentes e rosas em suas mãos enquanto aplaudiam o nome de Cindy. Fei exerceu ligeiramente sua força e criou algum espaço, ele não queria que Ângela fosse espremida. Antes do jogo começar e antes de Cindy subir ao palco, a atmosfera já estava no clímax. Das conversas ao seu redor, Fei ouviu dizer que o reino Bulan era um reino afiliado de nível 3 intermediário, e eles não eram um favorito da multidão. Mas durante a partida de ontem, a princesa Cindy de Bulan incrivelmente matou um mestre guerreiro de um reino afiliado de nível 2 com um ataque. Isso chocou muita gente, e Matt Razi, que era o poeta viajante número 1 do Império, passou e comentou que a princesa Cindy seria uma das 3 melhores candidatas nos jogos de ranqueamento do reino. Matt Razi nunca errou, e isso fez com que a princesa Cindy, que já era bonita, ganhasse muita fama. Alguns dos poetas viajantes deram a ela o nome deusa número 1 dos reinos afiliados, e muitos homens se apaixonaram por ela. Em pouco tempo, ela ganhou muita popularidade, e sua fama estava no mesmo nível das duas lendas Swansword e o Rei de Chambord. Matt Razi disse que ela vai estar no top 3. Fei ficou um pouco surpreso. Matt Razi apareceu quando Fei estava lutando contra os Cavaleiros Executivos. Embora o homem não mostrasse muito de si mesmo, Fei sabia que esse homem tinha uma força oculta muito poderosa. O homem que foi nomeado poeta itinerante número 1 do Império deve ter uma grande habilidade de observação e identificação. Desde que Matt Razi deu tantos elogios, esta princesa de Bulan deve ter alguns truques na manga. Enquanto as pessoas em volta dele falavam mais e mais, Fei ficou um pouco interessada nessa garota. Logo os jogos começaram. Nas primeiras rodadas, os participantes do reino de Bulan eram todos homens. Eles venceram 2 dos 5 jogos individuais. O desempenho foi realmente médio, e Fei estava ficando um pouco impaciente. De repente, uma figura vermelha apareceu no palco. Princesa Cindy. Ela era absolutamente linda. Como uma deusa, até mesmo sua expressão carrancuda movia muitos homens. A armadura mágica vermelha protegia seus braços e torso, e sua cintura fina estava exposta. Sua saia vermelha cobria sua bunda e um terço de suas pernas, e o resto de suas pernas estavam nuas, mas protegidas pela energia mágica vermelha que emanava da armadura.
A maior parte de seu cabelo vermelho estava amarrada atrás de sua cabeça por uma faixa de seda branca, e alguns dos cabelos ao lado de seu rosto tremulavam ao vento. O que era mais atraente era uma varinha vermelha com cerca de 150 centímetros de comprimento. Havia uma joia mágica vermelha embutida na varinha e era do tamanho do olho de um dragão. Uma maga! Fei ficou surpreso novamente. Foi a primeira vez que ele viu uma maga nos estágios do teste da espada. Embora o mago fosse uma das profissões dominantes, havia muito menos magos do que guerreiros. Mago era uma profissão cara e nobre, muitos recursos eram necessários para cultivar um mago, pois a quantidade era comparável a equipar e manter uma tropa de cavalaria pesada. Portanto, havia muito menos magos nesta competição, pois qualquer perda seria devastadora. Fei não esperava que o reino Bula tivesse um mago tão poderoso. A armadura que esta garota usava era um poderoso conjunto de magia. Círculos de energias mágicas vermelhas surgiram ao redor da princesa Cindy como as ondas no oceano, e Fei, que era um bárbaro nível 54, não conseguia detectar claramente o nível dela. Ela era alguém que Fei tinha que respeitar. Como se ela sentisse o olhar, Cindy olhou para Fei enquanto as luzes piscavam em seus olhos. Era uma mágica de detecção avançada. Embora a poderosa magia rapidamente examinasse o corpo de Fei, a princesa de Bulan sacudiu a cabeça. Ela pensou que estava alucinando desde que ela não descobriu nada. Fei, que estava sob o manto da capa, sorriu. Apenas um mestre guerreiro como aquele homem misterioso pode ver através de seu campo de força bárbaro. Além disso, havia muita diferença entre a estrutura de poder dos guerreiros e magos em Azeroth e as 7 profissões em Diablo Wold. Os 7 tipos diferentes de poder do mundo de Diablo não continham energia de guerreiro ou energia mágica, então eles eram difíceis de detectar. Fei logo deixou o palco número 14 com Angela, ele não ficou para a batalha. O rei tinha certeza de que Matt Razi estava certo, essa princesa definitivamente seria capaz de entrar no top 3. Ninguém na região de batalha era uma ameaça para ela. Não esperava encontrar tantas pessoas poderosas quando eu só queria passar algum tempo com Angela. Parece que esta competição não é tão chata como eu pensava. Fei se interessou lentamente pela competição. Depois de percorrerem outras etapas, já era meio-dia. Fei e Angela chegaram a um bom restaurante e planejavam desfrutar de um almoço tranquilo. Quando se sentaram, as 4 principais legiões de batalha do Império Chicote do Senhor do Trovão, Raiva do Lorde do Fogo, Legião Gigantesca de Madeira, Legião da Nevasca, que cercava a área do acampamento começaram a fazer movimentos como o barulho de clarim estridente soou. Todo mundo na área do acampamento ficou rígido. Esta corneta. A expressão de Fê mudou de cor, este é o sinal de alerta para uma guerra completa. O que aconteceu? Esse barulho. Poderia ser que a batalha entre Spartax e Zenith na fronteira tenha mudado. Um barulho de corneta parecido com um trovão soou em toda a área do acampamento e na capital. Fei já não estava com disposição para um almoço. Depois que ele e Angela comeram um pouco, voltaram para o acampamento de Chambord. Logo, uma notícia chocante se espalhou na área do acampamento. Depois de mais de meio mês de batalha ao redor da fronteira, a situação piorou de repente. As tropas do Império Spartax repentinamente romperam a linha de defesa que Zenith colocou no local-chave do sul-cidade de Razir, e uma das 10 principais legiões de batalhas, Legião da Neve Noturna, que tinha 20.000 soldados de elite, foi eliminada. O segundo general mais famoso do Zenith, Bolunza, não estava disposto a recuar, ele sentiu como se tivesse falhado com o imperador que depositou sua confiança nele. Ele lutou contra o inimigo com seus 100 guardas e ficou na cidade de Razor. Agora, ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Em uma noite, o Império Spartax de repente enviou reforços, e mais de 60.000 soldados de elite Spartax empurraram 150 quilômetros para dentro dos territórios de Zenith. 3 regiões do sul de Zenith caíram nas mãos de Spartax. A estrutura política das 3 regiões foi rasgada e dezenas de milhares de funcionários e pessoas nobres foram mortos. A guerra se espalhou para o centro de Zenith,
E numerosos moradores de rua e soldados derrotados correram para a capital. Sem defesa adequada e terreno ruim, os soldados de Spartax empurraram Zenit como um bastão de ferro quente que se apunhalou em um bloco de queijo. Para Zenit, a situação se transformou no pior. Se os soldados de Spartax avançassem por mais 150 quilômetros, eles estariam em São Petersburgo. A notícia chocou e assustou muita gente. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 298. Os eventos vieram nas ondas, as pessoas são como peças de xadrez. Postado por Bankai, 272 visualizações, lançado em setembro 4, 2021. Anterior. Índice. Próximo PDF. Opções. Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Naquela tarde, os relatórios da linha de frente foram para a sede militar localizada na região sul de São Petersburgo. Havia rumores de que os generais de Zenit foram repreendidos pelo imperador Yassin. Neste momento, os generais e os altos funcionários estavam ansiosos e preocupados. Por causa da linha de frente desmoronada, muitos nobres foram culpados e presos na prisão no Palácio Imperial dos Cavaleiros. Mesmo que o velho general Bolunza não tenha se retirado e lutado contra o inimigo, sua família também estava sob monitoramento apertado. À medida que mais e mais batedores entravam e saíam da capital, mais e mais cavalos morriam de exaustão no território de Zenit. As pessoas no Império estavam todas preocupadas. Algumas pessoas disseram que as tropas de elite de Spartax estavam prestes a chegar a São Petersburgo. Algumas pessoas disseram que o general Bolunzan que foi capturado já se rendeu ao inimigo. E algumas pessoas disseram que o imperador Yassin estava prestes a morrer devido à sua doença. Nos rumores que foram passados, os nobres estavam se preparando para correr para o norte para evitar a guerra, e o Império Zenit estava prestes a entrar em colapso. Tudo estava apenas deprimente. Depois que os rumores chegaram, a área do acampamento ficou ainda mais caótica. Mais de 30 reinos afiliados do sul foram afetados. Os reis e soldados quase começaram um motim. Seus reinos estavam no sul, e muitos dos reinos da região sul do império foram conquistados pelas tropas de Spartax. O fogo da guerra queimou em sua terra e seu amado estava em uma situação ruim. Os soldados de Spartax eram conhecidos como cruéis e de sangue frio, e eles haviam matado 100.000 civis de Zenit antes em um dia. Como o rancor e o ódio entre os dois impérios eram tão profundos, só restaram ossos e terra queimada depois que os soldados Spartax passaram pelos reinos afiliados de Zenit. Sob tal circunstância, alguns dos reis dos reinos do sul estavam preocupados com a morte. Eles não estavam dispostos a terminar a competição, e pediram permissão para voltar ao seu reino, lutar pelo império e salvar seus entes queridos. Os outros reis esperavam que o império falasse. Alguns dos reis pediram insistentemente ao império que enviasse reforço às 3 regiões que estavam sendo tomadas. Todo mundo queria se livrar dos invasores do mal Spartax. Neste momento, um nome foi falado muito. Deus da guerra de Zenit, Andrew Arshavin. Numa altura em que o imperador Yassin não podia liderar o exército devido à sua doença, muitas pessoas depositaram esperanças neste Deus da guerra, que tinha matado numerosos soldados Spartax na fronteira dos dois impérios. Embora Arshavin tenha apenas 35 anos de idade, ele tinha cerca de 20 anos de experiência liderando as forças armadas. A Legião Sangue de Ferro era invencível sob seu comando, e os soldados Spartax estavam aterrorizados por ele. Este homem e sua tropa eram um contra-ataque a Spartax. Em pouco tempo, o apoio ao príncipe mais velho disparou. Ao mesmo tempo, a batalha pelo trono também mudou drasticamente. Os dois príncipes estavam em uma situação 50-50 antes, mas a escala da vitória de repente se inclinou para o deus da guerra de Zenit, que as pessoas achavam que traria a vitória para Zenit nesta guerra contra Spartax. Comparado ao príncipe mais velho que tinha um registro brilhante, o segundo príncipe Domingues era apenas um filho amoroso.
Ele não ganhou méritos desde que veio para São Petersburgo, e só recebeu investimentos e apoios de famílias nobres porque era amado por seu pai. Mas como as condições de saúde do imperador pioram dia a dia, o segundo príncipe Cachorro Louco estava prestes a perder a batalha para o príncipe mais velho de Deus da Guerra de Zenith, especialmente depois que o império se deparou com um momento tão perigoso. Quando o caos chegou à área do acampamento, o acampamento de Chambord era muito pacífico. Um dos motivos foi que a Chambord estava localizada na região norte. Mesmo se São Petersburgo fosse conquistado, Chambord ainda estaria em segurança. Esse era um dos benefícios de estar em uma região remota e pobre. Os nobres e reinos ricos que olhavam para baixo em Chambord agora todos queriam se tornar abutres para que eles pudessem evitar a guerra. É claro que os guerreiros de Chambord adoravam batalhas. Pessoas como Pierce, Drogba e Oleg já expressaram seu interesse em ir para a linha de frente e lutar contra os inimigos. Até mesmo Peter Sek, que era uma pessoa realmente atenciosa, também pensou em liderar os oficiais de execução da lei e os cavaleiros do Zodíaco na guerra. Ele acreditava que a guerra real deixaria os meninos se tornarem homens. Foi o que aconteceu depois que esses caras ficaram muito mais fortes, sua confiança disparou. Isso também ocorreu porque eles tinham confiança infinita em seu rei. Fei iniciou diretamente esses caras. Ele odiava a guerra. Mesmo se a guerra viesse, Chambord seria o último reino a ser convocado para lutar na guerra. Fei estava absolutamente certo. Como toda a capital e a área de acampamento estavam em caos e as pessoas estavam ansiosas, a ordem do imperador Yassin e da sede militar veio antes do pôr do sol. O príncipe mais velho Andrew Arshavin foi nomeado comandante-chefe, e ele foi ordenado a liderar sua legião Sangue de Ferro, bem como duas das 10 principais legiões de batalha, Chicote do Senhor do Trovão e Raiva do Senhor do Fogo, que totalizaram 50.000 soldados para a frente de batalha em 3 dias. Depois que o pedido foi publicado, o caos se instalou. Logo, outro pedido saiu. O Império rejeitou os pedidos dos reinos do Sul, que queriam voltar para sua terra natal e lutar com os invasores. Todos eles foram ordenados a permanecer na área do acampamento e participar da competição até que terminasse. Por causa dessa guerra repentina, a competição foi modificada. A próxima rodada de desafios foi cancelada, e os 10 melhores mestres, assim como os 5 primeiros reinos de cada região de batalha, entraram diretamente nos jogos do ranqueamento do reino. Após o término da competição, os 244 reinos filiados formariam uma nova legião e participariam da guerra contra o Império Spartax. Os 10 melhores mestres da competição seriam canonizados como nobres de nível 1 e assumiriam papéis de comando na legião recém-formada. O histórico e os méritos militares dos reinos afiliados poderiam entrar na guerra, com Spartak seria usado para promover e rebaixar os reinos. Os 10 melhores reinos com mais méritos militares se tornariam automaticamente os novos reinos afiliados do nível 1. Assim, os números e as estruturas dos reinos afiliados permaneceriam os mesmos, mas o nível dos reinos mudaria. Até certo ponto, isso corrigiu a questão do cancelamento das partidas do desafio. Além disso, isso significava que uma era maluca para os reinos afiliados veio. Os desafios encontrados na competição estavam dando uma vantagem aos antigos e poderosos reinos. Eles tinham muita força acumulada, e suas conexões com as forças poderosas em São Petersburgo permitiram que permanecessem poderosos para sempre. Mas como o ranqueamento era agora baseado em méritos militares, os reinos mais fracos tinham a chance de brilhar. Toda a força acumulada desses poderosos reinos era quase negligenciável em uma guerra. Durante a guerra, numerosas pessoas seriam mortas e heróis teriam a chance de se levantar. Se a oportunidade estivesse certa, até mesmo uma pequena figura poderia se tornar um herói lendário. Para muitos pequenos reinos, essa era a chance deles. Essa pequena chance era algo em que eles se concentrariam. Comparado com os desafios, os pequenos reinos tinham mais chances em guerras. Por um momento, todos os reinos afiliados estavam empolgados com a próxima guerra com os Spartaques no sul. Os mestres e reinos que conseguiram entrar no top 10 e no top 5 estavam se preparando para a investida final.
Eles não estavam apenas atraídos pelo status de nobre, eles estavam mais interessados na habilidade de comandar a legião que iria se formar. Chambord era definitivamente um candidato quente para a posição de liderança. Como o mundo exterior estava ficando barulhento, Fei fez outra coisa. Ele chamou o velho Zolaz e o jovem Modric para sua tenda central. Depois de 2 horas de conversão secreta, os dois deixaram o acampamento do Chambord com seus pertences. Logo, as duas pessoas que faziam parte da força expedicionária da Chambord estavam longe de serem encontradas. Em poucos dias, uma nova organização chamada de Escritório de Cartas tornou-se ativa em torno da capital. Ninguém sabia a quem esta organização pertencia. Eles só sabiam que essa organização era muito sigilosa e estavam procurando por todos os tipos de informações úteis e não úteis. Além disso, eles estavam procurando contratar pessoas que tivessem todo tipo de habilidades. Essa organização logo chamou a atenção das outras forças. Mas depois de alguma espionagem, eles aprenderam que havia 3 pessoas que estavam por trás de tudo. Essas 3 pessoas estavam sempre juntas. O velho e o menino eram pessoas normais, eles não eram fortes guerreiros. No entanto, havia uma grande pessoa misteriosa com uma máscara de 5 cores no rosto. Essa pessoa nunca falou, mas a força dessa pessoa era inestimável. O velho e o jovem estavam encarregados do funcionamento do escritório de cartas, e o mascarado era como uma espada afiada que os protegia. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 299. Como se eles acabassem de se conhecer. Ninguém conseguiu sobreviver depois de receber um golpe da pessoa com a máscara de 5 cores, e ninguém sabia de onde essa pessoa era. Como um mistério não resolvido, essa pessoa não pode ser identificada. No entanto, quem estava no caminho da escritório de cartas foi retirado por essa pessoa. Como a guerra nas regiões do sul de Zenit se aqueceu, enquanto a competição militar de Zenit estava no seu clímax, apenas algumas pessoas sabiam que as forças submundo em São Petersburgo foram reformuladas. Isso era desconhecido para muitas pessoas. Mas para as pessoas que sabiam o que aconteceu, foi chocante como um trovão alto. Estava abrindo a cortina para outro dia sangrento. Essa mudança como um trovão aconteceu muito rápido. Em pouco tempo, a misteriosa organização Escritório de Cartas rapidamente adquiriu alguns grupos de mercenários e outras organizações usando o dinheiro do velho e do jovem rapaz, bem como a força poderosa da pessoa mascarada. Embora ainda fosse pequeno, estabeleceu sua base. Como um veneno que era inodoro e incolor, silenciosamente vazava em numerosas forças ao redor da região. Nos 2 dias, as partidas preliminares foram concluídas. Após 4 dias de batalhas, cada uma das 5 regiões de batalha conquistou seus 10 melhores mestres, assim como os 5 primeiros reinos. Os mestres e reinos que perderam estavam se preparando para ir para as regiões do sul de Zenit para a guerra, e os mestres e os reinos que estavam colocados tiveram um dia de descanso antes do ranqueamento do reino. O resultado das partidas do ranqueamento do reino era importante. Os mestres com níveis mais altos conseguiriam ter mais controle da nova legião. De acordo com a sede militar, as posições do comandante da legião, bem como os oficiais de nível superior desta nova legião, seriam todos preenchidos pelos representantes de mestres e reinos que estavam no ranqueamento do reino. Só isso era um delicioso pedaço de carne, e nenhum dos reinos afiliados do Zenit teve essa chance desde o estabelecimento de Zenit. Por causa dessa oferta atraente, todos os candidatos dos jogos do ranqueamento do reino ficaram loucos. Chambord era invencível na região da Batalha do Norte. Eles derrotaram todos, incluindo 2 poderosos reinos afiliados de nível 1 e 3 reinos afiliados de nível 2 de nível superior. Dos 10 melhores mestres da região de Batalha do Norte, 8 eram chambordianos. Ao mesmo tempo, os 50 cavaleiros do Zodíaco também conseguiram um recorde de 24-0. Foi um recorde lendário, e Chambord conquistou a primeira posição nos jogos de equipe na região.
O fato de que um pequeno reino afiliado de nível 6 se tornou o único reino que não caiu em uma única partida entre todos os reinos afiliados chocou a todos mais uma vez. O jovem rei de Chambord, assim como os guerreiros sob seu comando, tornaram-se histórias contadas por muitos poetas viajantes. Quase todo mundo sabia disso. Mestres poderosos também apareceram em outras regiões de batalha. O rei de Bizantine, Constantine, tornou-se o nono mestre na região de Batalha do Sul, mas seu reino não foi colocado nos 5 reinos principais e perdeu a oportunidade de continuar em frente. O guerreiro duplo do fogo e do vento dos guerreiros do reino Gudon, o Canot, foram os 10 melhores guerreiros de sua região de batalha. Lâmina Duelo Sangrento, que transformou 6 de seus adversários em esqueletos, estava entre os 10 primeiros, e a espada perversa blindada de prata, que Fei conheceu, era o guerreiro número 1 da região de Batalha Leste. A princesa Cindy de Bulan foi o segundo guerreiro da região de Batalha Oeste depois do One Sword. 5 regiões de batalha, 50 mestres e 25 reinos iriam competir no dia seguinte. Nos últimos 4 dias, mais de 600 guerreiros morreram, mais de 1.000 guerreiros ficaram feridos e mais de 2.000 soldados normais sofreram causalidades. Todos esses números eram muito menores do que nos exercícios militares anteriores. Afinal, desde que a guerra estava chegando, muitos dos reinos decidiram ir de uma maneira mais pacífica, mais força deve ser salva para os inimigos invasores. No entanto, os próximos jogos do ranqueamento dos reinos foram totalmente diferentes. Já que o poder de comando da nova legião estava em disputa, as partidas seriam sangrentas e cruéis. Durante o dia de descanso antes do ranqueamento dos reinos, Arshavin e Deus da Guerra de Zenith liderou Legião Sangue de Ferro, Chicote do Senhor do Trovão, e Raiva do Senhor do Fogo ao portão de São Petersburgo por um pré-ritual de guerra. As 3 legiões que totalizaram mais de 50.000 soldados de elite iriam para as regiões do sul para derrubar os invasores de Spartax. Exceto pelas 3 legiões, mais de 100 magos reais também estariam com Arshavin. Além disso, 4 cavaleiros executivos, Cavaleiro da Nuvem Branca, Cavaleiro das Sombras, Cavaleiro Sanguinário e Cavaleiro da Punição seguiriam junto com suas 4 cavalarias executivas que estavam equipadas até os dentes. O reforço para o sul era quase responsável por 1/5 do poder militar do Império. As tropas eram fortes e o general-comandante Arshavin nunca perderá uma guerra. Por um momento, quase todo mundo ficou otimista sobre a guerra. Antes que as tropas de reforço partissem para o sul, Fei se encontrou com a princesa mais velha Tanasha, que ele viu pela última vez no portão Hot Spring. Desta vez, Fei foi quem pediu a ela para se encontrar, passando pelo capitão Cavaleiro Romain. A transformação de Chambord ainda não foi concluída. Antes de Chambord fosse forte o suficiente para lidar com tudo por conta própria, a estratégia de Fei era se esconder debaixo de uma grande árvore e aproveitar a sombra. Portanto, ele não podia deixar a grande árvore Zenith morrer. Embora muitas pessoas estivessem otimistas sobre Arshavin e acreditassem que ele poderia mudar as coisas, Fei, que viveu uma vida antes de vir para o continente de Azeroth, sabia que não havia uma tropa ou um general-comandante no mundo que fosse verdadeiramente invencível para sempre. Durante os períodos críticos, Fei sabia que precisava ajudar o Império. Sua ajuda era fornecer um monte de poções do Diablo Wood. Poção de saúde poderia salvar a vida dos soldados de elite, e poderia permitir que os soldados lutassem por mais tempo. Poção de estamina poderia restaurar instantaneamente a vitalidade das tropas. Poção de mana pode ajudar os magos reais a regenerar sua mana em um curto período de tempo e a virar a balança das batalhas usando seus feitiços mágicos. A única coisa que deixou Fei um pouco desapontada foi que essa deusa da inteligência não ficou surpresa quando recebeu 30 garrafas de poção de saúde, 40 garrafas de poção de estamina e 40 garrafas de poção de mana. Parecia que ela estava esperando por elas. Por um momento, Fei sentiu como se tivesse sido visto por essa nobre e bela mulher que parecia um pouco doente. Embora esta princesa parecesse um pouco doente, ela não parecia que ia morrer em breve. Quando Fei acabou de conhecê-la,
até mesmo o padre da Santa Igreja disse que ela só tinha meio ano de vida. Talvez a poção de rejuvenescimento total que Fei deu a ela funcionasse, ela parecia muito mais saudável em comparação com a época. Alexander, as duas fórmulas que você me deu são realmente mágicas. O principal mago real Lelouch e outros já haviam feito algumas poções. A única coisa é que as taxas de sucesso das fórmulas são realmente baixas e o efeito das poções não é tão estável. As poções que eles fizeram não são tão eficazes quanto as suas. Depois que fizemos alguns cálculos, parecia que o valor das poções mal superava o valor dos ingredientes e o custo do trabalho. A princesa mais velha disse a Fei com um sorriso no rosto. A princesa, que era realmente esperta, já adivinhou que Fei tinha escondido algo dela, e o que ela disse foi como um teste. No entanto, Fei apenas sorriu de volta. As duas fórmulas que Fei deu a ela no portão Hot Spring foram customizadas por Akara e Caim. Os dois estrategistas de Fei adaptaram as fórmulas para que o efeito de cura diminuísse e o número de ingredientes aumentasse. Apenas Fei tinha as fórmulas reais, e ele não as daria para ninguém. Já que as poções que ele deu a Tanash agora estavam dilatadas pela água e eram apenas um pouquinho melhores que as poções feitas por outros magos, Fei era capaz de culpar tudo pela instabilidade das fórmulas. Mas desde que esta guerra começou, suas fórmulas são realmente valiosas. Além disso, você até forneceu o Império com essas poções. Estes são todos grandes méritos no registro de Shambod. Tanasha mudou de assunto depois de ver a resposta maçante de Fei. Obrigado, Sua Alteza. Fei continuou com seu sorriso. Fei sabia que esta princesa seria capaz de obter informações se ele falasse demais, então era melhor para ele manter tudo conciso. Era óbvio que esta princesa estava do lado de Arshavin. Como Fei não queria ir para esse lado, havia agora uma inevitável barreira invisível entre os dois. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 300. O ranking dos mestres. Em 3 horas, meu irmão Andrew vai liderar as legiões para as regiões do sul. Alexander, o que você acha da próxima guerra? A princesa anciã de repente se sentiu um pouco triste depois que Fei apenas sorriu para ela. Ela queria atrair esse jovem rei para seu grupo, mas ela de alguma forma mudou o assunto enquanto as palavras estavam prestes a ser ditas. Deus da guerra de Zenith, Sua Alteza é invencível. Ele definitivamente matará todos os invasores de Spartax, disse Fei. Mesmo. Você realmente acha isso? Você não acha que é um pouco suspeito que as tropas Spartax subitamente atravessaram a linha de defesa na cidade de Razor? Antes disso, eles não conseguiram passar por 15 dias. Fei ficou realmente surpreso. Então, princesa significa, há segredos por trás dessa grande perda que foram intencionalmente cobertos. Enquanto Fei queria fazer mais perguntas, uma equipe de cavaleiros passou correndo. O cavaleiro que saiu do cavalo primeiro foi Romai. Depois que ele cumprimentou Fei educadamente, ele sussurrou algo no ouvido da princesa mais velha. As tropas de reforço estão prestes a ter o ritual pré-guerra. Eu preciso sair. Oh, certo. Eu sinto falta da Ângela. Se houver tempo, por favor, deixe Ângela sair comigo em São Petersburgo. Acho que temos uma conexão especial. A princesa mais velha levantou-se e despediu-se de Fei. Depois que ela entrou em sua carruagem mágica, ela partiu para o ritual organizado pelo deus da guerra de Zenith e Arshavin. Ela era guardada pela garota Ziene, Romai e equipe de cavalaria de Romai. Fei esfregou o queixo enquanto a observava sair. O que a princesa mais velha disse apontou para algo enorme e aterrorizante. Fei estava realmente pensando sobre isso também. Zenith tinha muitos soldados na fronteira, e Spartax também. Os dois impérios tinham números semelhantes de soldados. Além disso, o general da cidade Razor era Bolunzan, um famoso Elder-general. Mesmo que ele não fosse agressivo e bom em atacar como Arshavin, ele era melhor em defender e guardar. Como ambos os impérios tinham atritos entre si, eles conheciam muito bem o resultado final uns dos outros.
A cidade Razor era um ótimo lugar para a defesa, uma vez que era realmente difícil de conquistar, o que tornou chocante o colapso em uma noite das tropas de Zenith. A menos que o Império Spartax dobrasse o número de soldados que tinha na fronteira, ou havia criminosos que cometeram traição dentro da cidade e abriram o portão para os inimigos. Nenhuma dessas explicações era boa para Zenith. Agora, Fei percebeu que sua ideia de construir a própria rede de inteligência de Chambord usando o talento de Zolaz e Modric era uma ideia extraordinária. Embora o poder dessa rede ainda fosse fraco e não pudesse ajudar a Fei no momento, ela poderia crescer rapidamente. Um dia, isso daria informações a Fei que os outros não terão. Ele não estaria mais confiando nas palavras de outras pessoas para fazer estimativas e julgamentos. Ele precisava da melhor informação para descobrir a verdade. Comparado com a verdade, mesmo o julgamento mais preciso era inferior. Fei pensou sobre tudo isso enquanto a princesa mais velha e seu povo se fundiam no enorme grupo de pessoas na cerimônia do ritual. Quando ele se virou, viu Paris que estava em seu habitual vestido branco. Ela estava de pé a 10 metros de distância. Ela estava olhando para Fei com uma expressão estranha. O que? Sua Majestade, você está trocando de lado agora, já que Arshavin tem uma vantagem mais forte. É por isso que você está mostrando tamanha generosidade à princesa mais velha. Paris caminhou em direção a Fei, enquanto o sorriso elegante habitual aparecia no rosto que fazia com que numerosos homens se apaixonassem. Embora ela estivesse sorrindo, seu tom era um pouco hostil. Era óbvio que ela viu Fei presenteando poções para a princesa mais velha. Fei apontou para o chá ao lado dele e sinalizou a essa mulher demoníaca para se sentar. Ele então riu e disse: Você está confundindo. O Império está em um momento crítico, e todo mundo tem que apoiar o Império. Estou apenas fazendo o que um rei de um reino afiliado deveria fazer. Você sabe, uma vez se São Petersburgo cai, nenhum de nós pode estar seguro e protegido. Eu não vou sentar no assento que Tanasha sentou. Paris olhou para Fei enquanto puxava a cadeira em que Fei estava sentado. Depois que ela se sentou naquela cadeira, ela apontou para outra cadeira mais distante e disse: Você também não pode sentar na cadeira em que ela estava sentada. Fei enrolou os lábios enquanto se movia para a cadeira que Paris apontou. Ele olhou para a garota que estava lançando uma birra infantil e balançou a cabeça. Ele estava com um pouco de medo dessa mulher inteligente e brincalhona. Quem disse que o príncipe mais velho está em vantagem? Talvez muitas pessoas o apoiem agora, mas essas pessoas não conseguem determinar de quem será o trono. Domingue Sua Alteza ainda é amado por Yassin Sua Majestade. Hehehe. Talvez quando o príncipe mais velho obtiver a vitória e voltar, a pessoa sentada no trono seja o segundo príncipe. Esses tipos de situações aconteceram com muita frequência na história chinesa antiga. Por exemplo, o príncipe mais velho do primeiro imperador Qing, o primeiro imperador da primeira dinastia, Qing, da China antiga, era apoiado pela maioria dos oficiais e nobres, e o príncipe tinha o controle de mais de 1 milhão de soldados. No entanto, uma figura tão heroica teve o trono roubado por seu irmão inútil através de esquemas e truques. Isso só foi para provar que a batalha do trono acontecia no nível político e não no campo de batalha. Depois de ouvir a palavra de Fei, Paris sorriu e ficou muito adorável. Ela inclinou o corpo para a frente e olhou para Fei com seus grandes e brilhantes olhos. Então você favorece Domingue Sua Alteza? Ela perguntou suavemente. Os olhos de Fei deslizaram pelo rosto de Paris e atingiram seu decote subconscientemente. Depois disso, ele rapidamente se recostou na cadeira e riu. Importa quem eu prefiro. Sim, é realmente importante. Paris detectou o que Fei fez, e ela riu com orgulho. Ela se deitou em sua cadeira e voltou para um rosto sério. Pela ordem militar, os 244 reinos filiados precisariam se unir e criar uma nova legião, e o mestre número 1 nas partidas do ranking do reino seria o comandante-geral desta legião. Alexander, você é um forte candidato para essa posição, e você pode ser quem consegue esse poder. Você acha que isso não é um papel importante? Haha, sim. Eu sou muito importante quando você coloca desse jeito. Fei respondeu.
Como as situações repentinas ocorreram, seu status no Império mudou drasticamente. Antes, ele era um indivíduo que só batalhava e lutava com sua própria força, e agora ele era como uma grande força em Zenith que teve um efeito no mais alto nível. Hehehe, você com certeza não é discreto sobre isso. Você deve primeiro tentar ver como você pode se tornar o guerreiro número 1. Há muitos jovens e talentosos guerreiros que fizeram aparições na competição até agora. Todos eles são candidatos para essa posição de número 1, seu oponente não é apenas o OneSword. Se eu quiser me tornar o número 1, o resto deles só poderá assistir. As palavras de Fei expressaram sua absoluta confiança em si mesmo. Essa confiança veio da poderosa força individual da Fei. Sim, mas não é errado ser mais cuidadoso. Paris ficou chocada com a confiança que esse jovem rei tinha. Uma luz estranha brilhou através de seus olhos, e ela lembrou Fei quando ela jogou um livreto fino para Fei. O livreto foi feito com papel e artesanato de alta qualidade. Dê uma olhada, pode ser de ajuda. Ela disse. Os rankings estimados e nível de poder mestres das 5 regiões de batalha. Fei folheou o livreto e viu registros detalhados de todos os 50 mestres que entraram na rodada final de disputas, incluindo nomes, níveis de poder estimados, quebra das técnicas de combate, estilos de batalha e hábitos. Fei viu o nome dele primeiro, seguido por OneSword e a princesa Cindy de Bula. O Ek Canot, os guerreiros duplos de fogo e vento, lâmina de duelo sangrento, e a espada perversa blindada de prata, e todos tinham a chance de encarar Fei. Estavam todos no topo da lista. Constantine, o rei dos Bizantini, ficou em 33º lugar na lista. Exceto por Fei, o mestre de maior escalão de Chambord era Dedo Destrutivo Peter Sek, que estava em 13º lugar, e o mestre de menor escalão de Chambord era o assassino mortal da sombra Philippe Inzaghi, que estava em 41º lugar. Apenas a partir do ranking dessas pessoas sozinha, Fei tinha certeza de que as informações registradas no livreto tinham muita verdade. Depois que F leu tudo, viu uma linha de letras miúdas na última página, uma produção do poeta itinerante número 1 de Zenith, Matt Razi. Limitado a 100 cópias. Preço de venda, 10.000 moedas de ouro. Droga, esse cara de novo. A figura de Matt Razi apareceu na cabeça de Fei. Esse cara deve ser um amante do dinheiro. Não admira que seu manto seja vistoso, e até mesmo sua taça de vinho seja feita de ouro. Ele sabe como ganhar dinheiro da maneira mais eficiente. No entanto, apesar da ganância, o julgamento de Matt Razi era muito preciso, e Fei acreditava que 80% do que estava no livreto era correto. Neste momento, um barulho profundo e alto de clarim soou. Fei e Paris olham ambos na direção do barulho, e descobriram que o ritual pré-guerra acabou de terminar. O capitão Romain foi nomeado arauto e liderou 3.000 cavaleiros como o primeiro grupo de reforço ao sul. Os ruídos barulhentos de cascos de cavalo ressoaram na área quando os 3.000 cavaleiros correram para fora do campo cerimonial e desapareceram muito rapidamente. Anterior próximo. Comentários.